Um estudo em vermelho. Parte 2. Capítulo 4. Fuga desesperada. Na manhã seguinte à entrevista com o profeta Mormon, John Ferrier foi a Salt Lake City. Encontrando o conhecido que seguiria para as Montanhas Nevadas, confiou-lhe uma mensagem para Jefferson Hope. Ali, ele relatava ao rapaz o perigo iminente que os ameaçava e explicava o quanto era importante que regressasse. Feito isto, sentiu-se mais tranquilo e voltou para casa com outra disposição de ânimo. Mas, ao aproximar-se da casa, ficou surpreso ao ver que havia 2 cavalos presos às traves do portão. Sua surpresa aumentou quando, ao entrar, viu 2 rapazes em sua sala de estar. Um deles, de rosto comprido e pálido, acomodara-se na cadeira de balanço e tinha os pés apoiados sobre a estufa. O outro, o rapaz de pescoço taurino, feições congestionadas e grosseiras, estava de pé diante da janela, com as mãos enfiadas nos bolsos, assobiando uma canção popular. Ambos cumprimentaram Ferrier com um movimento de cabeça e a conversa foi iniciada pelo que ocupava a cadeira de balanço. "Talvez não nos conheça", disse ele. "Este aqui é o filho do ancião Dreber, e eu sou Joseph Stangerson. Viajamos juntos pelo deserto, quando o Senhor estendeu-lhe a mão e os chamou para o rebanho verdadeiro. Como fará com todos os povos, quando achar que chegou a hora", disse o outro, em voz anasalada. "Ele moe lentamente, mas sua farinha é finíssima." John Ferrier assentiu friamente. Já adivinhava quem eram seus visitantes. "Viemos aqui a conselho de nossos pais", continuou Stangerson, "pedir a mão de sua filha para um de nós 2, o que preferirem, o senhor e ela. Como só tenho 4 esposas e o irmão Dreber, aqui presente, tem 7, creio que sou o mais conveniente." "Nada disso, irmão Stangerson", exclamou o outro. "A questão não é quantas esposas temos, mas quantas podemos sustentar. Meu pai acaba de me dar seus moinhos. De nós 2, sou o mais rico. No entanto, minhas perspectivas são melhores", replicou o outro com veemência. "Quando o senhor levar meu pai, herdarei o seu costume e sua indústria de couros. Além disso, sou o mais velho de posto mais elevado na igreja." "Deixemos que a moça decida", disse o jovem Dreber, sorrindo afetadamente para a própria imagem refletida na vidraça. "Isso mesmo, vamos deixar que ela decida." Durante este diálogo, John Ferrier ficara parado perto da porta, fervendo de ódio, mal contendo o impulso de chicotear as costas de seus visitantes. "Um momento", disse por fim, aproximando-se dos 2. "Voltem quando minha filha chamá-los. Podem voltar, mas até lá não quero vê-los novamente." Os 2 jovens mormons o fitaram com espanto. Para eles, a disputa pela mão de Lucy era a maior honra que poderiam conceder a ela e a seu pai. "Há 2 saídas nesta sala", gritou Ferrier. "Ali está a porta e ali a janela. Qual delas preferem usar?" Sua expressão se tornara tão selvagem e as mãos descarnadas tão ameaçadoras que seus visitantes se ergueram rapidamente, batendo em retirada. O velho fazendeiro o seguiu até a porta. "Avisem-me quando decidirem quem será o noivo", disse ele, em tom sarcástico. "Pagará caro por isto", gritou Stangerson, lívido de raiva. Desafiou o profeta e o conselho dos 4. "Eu lhe digo que se arrependerá do que fez até o fim de seus dias. A mão do Senhor lhe pesará", gritou o jovem Dreber. "Ela se erguerá para destruí-lo. Eu mesmo começarei a destruição", exclamou Ferrier, furioso. E ele teria corrido para apanhar sua carabina se Lucy não o segurasse pelo braço e o contivesse. Antes que ele pudesse libertar-se, o ruído dos cascos dos cavalos indicaram que os 2 visitantes já estavam fora do seu alcance. "Os grandes patifes!" exclamou Ferrier, enxugando o suor da testa. "Eu preferiria vê-la na sepultura, minha pequena, que como esposa de um deles." "Eu também, pai", respondeu ela, decidida. "Felizmente, Jefferson logo estará aqui. Sem dúvida. Ele não deve demorar muito a chegar. E quanto antes, melhor, porque ignoro o que essa gente fará em seguida." Na verdade, aquele era um momento mais propício para que alguém em condições de aconselhar e ajudar fosse em socorro do velho e rijo fazendeiro e de sua filha adotiva. Em toda a história da colônia, jamais houvera um caso de desobediência explícita à autoridade dos anciãos. Se erros insignificantes eram punidos com tanta severidade, qual seria o destino daquele arqui-rebelde?
Ferrier sabia que sua riqueza e posição não seriam obstáculo ao castigo. Outros tão prestigiados e tão ricos quanto ele já haviam desaparecido antes, e seus bens foram doados à igreja. Ferrier era corajoso, mas estremecia ao pensar nos terrores vagos e sombrios que pairavam sobre sua cabeça. Era capaz de enfrentar qualquer perigo conhecido de peito aberto, mas aquele suspense era exasperante. No entanto, procurou esconder seus temores da filha, fingindo dar pouca importância ao incidente. Mas ela, com o olho atento do amor filial, percebia nitidamente que ele estava apreensivo. Ferrier esperava receber alguma mensagem ou reclamação do chefe Mormon por sua conduta, e nisto não se enganou, ela tinha chegado de modo inesperado. Para sua surpresa, quando se levantou na manhã seguinte, deparou-se com um pequeno retângulo de papel preso por um alfinete às cobertas de sua cama, bem à altura do peito. Nele estava escrito, em letras de forma grandes e desajeitadas: faltam 29 dias, para que se corrija, e depois. As reticências eram mais atemorizantes que qualquer outra ameaça. O modo como aquele aviso chegara a seu quarto deixava John Ferrier absolutamente perplexo, já que seus empregados dormiam em uma casa separada, e todas as portas e janelas haviam sido bem trancadas. Ele amarfanhou o papel e não disse nada à filha, mas aquilo deixara com o coração gelado de pavor. Evidentemente, os 29 dias eram o que restava do mês prometido por Young. Que tipo de força ou coragem poderia usar contra um inimigo armado de poderes tão misteriosos? A mão que espetara aquele alfinete poderia tê-lo golpeado no coração, sem que ele jamais soubesse quem o liquidava. Ele ficou ainda mais abalado na manhã seguinte. Estavam sentados à mesa para a primeira refeição quando Lucy apontou para cima, com uma exclamação de surpresa. No meio do forro havia sido rabiscado, aparentemente com um tição apagado, o número 28. Para sua filha, aquilo era incompreensível, mas ele não lhe deu nenhuma explicação. Naquela noite, Ferrier ficou de guarda com sua carabina. Não viu nem ouviu nada, mas, mesmo assim, na manhã seguinte havia um enorme 27 pintado na folha externa da porta. Assim se passaram os dias e, pontualmente, toda a manhã Ferrier descobria que seus inimigos mantinham o registro, assinalando, de alguma forma visível, quantos dias ainda lhe restavam daquele mês de graça. Às vezes os números fatais surgiam nas paredes, em outras no assoalho, ocasionalmente, em pequenos cartazes, pregados no portão ou nas grades do jardim. Apesar de toda a sua vigilância, John Ferrier não conseguia descobrir como eram postos os avisos diários em sua casa. Um horror quase supersticioso o dominava ao vê-los. Tornou-se agitado e macilento, e seus olhos adquiriram a expressão perturbada da criatura perseguida. Agora só tinha uma esperança na vida, a chegada do jovem caçador que estava em Nevada. Os 20 dias se reduziram a 15, depois a 10, mas ainda não havia notícias do ausente. Os números iam ficando cada vez mais baixos e ainda não havia o menor sinal de Jefferson. Sempre que um cavaleiro passava galopando pela estrada ou um carreteiro gritava para sua parelha, o velho fazendeiro corria para o portão, pensando que finalmente chegava o socorro. Por fim, quando viu o número 5 reduzir-se a 4 e depois a 3, perdeu o ânimo, abandonando toda a esperança de salvação. Sozinho e conhecendo pouco as montanhas que cercavam sua propriedade, Ferrier sabia que estava impotente. As estradas mais movimentadas eram atentamente vigiadas e guardadas, e ninguém podia passar sem ordem expressa do conselho. Para qualquer lado que se virasse, parecia impossível escapar do golpe que o aguardava. Ainda assim, o velho nunca hesitou em sua decisão de preferir perder a vida a permitir o que considerava uma desonra para sua filha. Uma noite, estava sozinho e meditando profundamente sobre seus problemas, procurando em vão a maneira de evitá-los. Nessa manhã, o número 2 surgira escrito na parede da casa, e o dia seguinte seria o último do tempo que lhe fora concedido. O que aconteceria então? Sua imaginação se encheu dos mais vagos e terríveis pressentimentos. E quanto a Lucy, o que aconteceria com ela após o seu desaparecimento? Não haveria como escapar à rede invisível que se erguia em torno deles. Ferrier deixou a cabeça cair sobre a mesa e começou a soluçar ao pensar na própria impotência. O que era aquilo? De repente,
No silêncio da noite, ele ouviu um leve rumor de madeira arranhada, muito leve, mas perfeitamente perceptível no silêncio noturno. Vinha da porta da casa. Ferrier esgueirou-se para o corredor e ficou ouvindo atentamente. Houve uma pausa de alguns momentos e então o rumor leve e insidioso repetiu-se. Sem dúvida, alguém estava batendo muito de leve na folha da porta. Seria o assassino, que chegava no meio da noite para cumprir as ordens criminosas do tribunal secreto. Ou algum emissário viera lembrar que chegara o último dia do prazo. John Ferrier concluiu que a morte instantânea seria melhor do que a expectativa que abalava seus nervos e lhe gelava o sangue nas veias. De um salto, puxou o ferrolho e escancarou a porta. Do lado de fora, tudo estava calmo e silencioso. Era uma bela noite, com estrelas brilhantes no céu. Ele olhou para o pequeno jardim, delimitado pelo portão e pelas grades, mas não havia ninguém à vista, nem ali nem na estrada. Com um suspiro aliviado, ele olhou para a direita e para a esquerda, até que, olhando para baixo, viu, com maior espanto, um homem estendido de bruços, com braços e pernas abertos. Ficou tão assustado com aquilo que se recostou na parede e levou a mão à garganta, sufocando o ímpeto de gritar. Seu primeiro pensamento foi de que o homem prostrado estaria ferido ou agonizando, mas, ao observar melhor, notou que ele rastejava rente ao solo, para em seguida entrar no corredor, rápido e silencioso como uma serpente. Já dentro da casa, o homem levantou-se de repente, fechou a porta e mostrou ao fazendeiro atônito o rosto corajoso e decidido de Jefferson Hope. Santo Deus! Balbuciou John Ferrier. Você me assustou. Por que tinha que chegar aqui dessa maneira? Dê-me alguma coisa para comer, pediu o outro, com a voz rouca. Há 48 horas que nada ponho na boca. Ao falar, ele se precipitou para a carne fria e o pão ainda sobre a mesa, após o jantar de Ferrier, e devorou-os com voracidade. E Lucy, como está? Perguntou, depois de saciada a fome. Bem, eu não lhe contei do perigo que corremos, respondeu o fazendeiro. É melhor assim. A casa está sendo vigiada de todos os lados. Foi por isso que eu tive que rastejar até aqui. Eles podem ser muito espertos, mas não o bastante para agarrar um caçador Vachon. John Ferrier se sentia outro homem agora, ao perceber que contava com um aliado dedicado. Tomou a mão calosa do jovem e a apertou firmemente. Você é um homem de quem me orgulho, disse. Muito poucos tiveram a coragem de se expor ao perigo e às dificuldades que enfrentamos. Talvez tenha razão, respondeu o jovem caçador. Eu respeito, mas, se estivesse sozinho nessa enrascada, eu pensaria 2 vezes antes de enfiar minha cabeça neste vespeiro. É por causa de Lucy que estou aqui, e antes que lhe aconteça algum mal, acho que haverá um a menos na família Hope em luta. O que devemos fazer? Amanhã é o seu último dia, e se não começar a agir esta noite, estará perdido. Tenho uma mula e 2 cavalos, esperando na ravina da águia. De quanto dinheiro dispõe? $2.000 em ouro e 5 em notas. Isto basta. Tenho mais ou menos isso comigo. Podemos seguir para Carson City pelas montanhas. É melhor acordar Lucy. Ainda bem que os criados não dormem na casa. Enquanto Ferrier saía para falar com a filha sobre a jornada iminente, Jefferson Hope fez um pequeno pacote com todos os comestíveis que encontrou e encheu um garrafão de água, sabendo por experiência que as fontes nas montanhas eram escassas e distantes uma da outra. Mal havia terminado seus preparativos quando Ferrier voltou com Lucy, já vestida e pronta para partir. O encontro dos dois enamorados foi caloroso, mas rápido, porque os minutos eram preciosos e havia muita coisa a fazer. Devemos partir imediatamente, disse Jefferson Hope, falando em voz baixa mas decidida, como alguém que percebe a enormidade do perigo, mas está disposto a tudo para enfrentá-lo. As entradas da frente e dos fundos estão guardadas, mas, com cautela, podemos sair pela do lado e cruzar os campos. Quando chegarmos à estrada, estaremos a apenas 3 quilômetros da ravina onde deixei os animais. Ao amanhecer, já estaremos em plena montanha. E se formos detidos? Perguntou Ferrier.
Hope bateu na coronha do revólver, preso à sua cintura e escondido pela túnica. Se eles forem muitos para nós, levaremos 2 ou 3 conosco, disse com um sorriso sinistro. Todas as luzes da casa foram apagadas e, pela janela escura, Ferrier ficou olhando os campos que eram seus e que ele estava prestes a abandonar para sempre. Há muito tempo ele vinha se preparando para o sacrifício, de modo que a ideia da honra e da felicidade de sua filha superava qualquer pesar pela fortuna arruinada. Tudo parecia tão tranquilo e feliz, as árvores farfalhantes e a vasta e silenciosa área do trigal, que seria difícil imaginar-se uma ameaça mortal pairando sobre o lugar. No entanto, o rosto pálido e apreensivo do jovem caçador indicava que, ao aproximar-se da casa, pudera ver o suficiente para saber o que os esperava. Ferrier carregou a bolsa com dinheiro e ouro e notas. Jefferson Hope cuidou das escassas provisões e da água, enquanto Lucy levava um pequeno embrulho com seus pertences mais valiosos. Abrindo a janela lenta e cautelosamente, eles esperaram até que uma nuvem escura deixasse a noite mais sombria e então, um por um, passaram para o pequeno jardim. Mal ousando respirar, cruzaram a estreita faixa de terra, agachados até chegarem ao abrigo da sebe, junto à qual se foram esgueirando até uma abertura que dava para os campos de trigo. Tinham acabado de chegar a esse ponto quando o jovem caçador segurou seus 2 companheiros e os puxou para uma parte mais escura, onde ficaram trêmulos e calados. Era uma sorte que a vida nas pradarias tivesse dotado Jefferson Hope de um ouvido apuradíssimo. Assim que ele e seus amigos se encolheram na sombra, ouviram um pio melancólico do mocho da montanha a alguns metros deles, e que foi respondido imediatamente por outro pio, a curta distância. No mesmo instante, um vulto indefinido e escuro surgiu pela abertura que quase tinham ousado, repetindo o pio lamentoso, e um segundo homem destacou-se da escuridão. Amanhã meia-noite, disse o primeiro, em tom que indicava autoridade. Quando o mocho piar 3 vezes. Certo, replicou o outro. Devo informar o irmão Dreber. Sim, conte a ele que ele conte aos outros. 9 por 7. 7 por 5, disse o outro, e as 2 sombras desapareceram em direções opostas. Evidentemente, suas últimas palavras eram uma espécie de senha e contrassenha. Assim que o ruído dos passos sumiu na distância, Jefferson Hope levantou-se rapidamente, ajudando os companheiros na passagem pela abertura, conduziu-os através dos campos de plantação com a maior velocidade possível, amparando e quase carregando Lucy quando as forças da jovem pareciam falhar. Depressa! Depressa! Ele dizia de vez em quando, com a voz ofegante. Estamos cruzando a linha de sentinelas. Tudo depende de nossa rapidez. Depressa! Quando chegaram à estrada, os avanços foram maiores. Só uma vez encontraram alguém, mas então esgueiraram-se para um campo de cultivo e assim evitaram ser reconhecidos. Mas antes de chegarem à cidade, o caçador embrenhou-se por uma trilha acidentada e estreita que conduzia às montanhas. 2 picos escuros surgiram acima deles, em meio à escuridão da noite. Agora, passavam pelo desfiladeiro entre os 2 picos, rumando para a ravina da área, onde os cavalos os esperavam. Com instinto certeiro, Jefferson Hope foi seguindo o caminho em meio aos gigantescos penhascos, ao longo do leito de um rio seco, até chegar ao recanto isolado que as rochas ocultavam, onde estavam os animais. Lucy foi colocada sobre a mula e o velho Ferrier montou um dos cavalos, com sua sacola de dinheiro. Jefferson Hope saltou para a sela do outro animal e começou a guiar seus companheiros ao longo da passagem perigosa e escarpada. Era um caminho complicado para quem não estivesse habituado a enfrentar a natureza em seus piores aspectos. Ao lado, elevava-se um paredão rochoso com mais de 300 metros de altura, negro e ameaçador, com longas colunas basálticas que surgiam na superfície áspera, como as costelas de algum monstro petrificado. Do lado oposto, uma confusão selvagem de rochas e pedregulhos tombados impossibilitava qualquer avanço. No meio passava a trilha irregular,
tão estreita em alguns pontos que eles eram obrigados a seguir em fila indiana, e tão acidentada que só cavaleiros muito experientes conseguiriam atravessá-la. No entanto, apesar de todos os perigos e dificuldades, os fugitivos sentiam o coração aliviar-se, porque cada passo à frente aumentava mais e mais a distância entre eles e o terrível despotismo do qual fugiam. Mas em pouco tempo tiveram a prova de que ainda estavam dentro da jurisdição dos santos. Haviam chegado à parte mais agreste e desolada da passagem quando a jovem deixou escapar um grito de susto e apontou para o alto. Em uma rocha que dominava a trilha, destacando-se escura e nítida contra o céu, havia uma sentinela solitária, vigiando os arredores. Como eles também haviam sido detectados ao mesmo tempo, a interpelação militar soou imediatamente no silêncio da ravina. "Quem vem lá?" "Viajantes a caminho de Nevada", respondeu Jefferson Hope, com a mão sobre o rifle pendurado na sela. Eles puderam ver o guardião solitário erguendo a arma e perscrutando a escuridão mais abaixo, como se não estivesse satisfeito com a resposta. "Com permissão de quem?" perguntou. "Dos quatro sagrados", respondeu Ferrier. Sua experiência com os Mormons lhe ensinara que era aquela maior autoridade a qual poderia referir-se. 9/7. Gritou a sentinela. 7/5. Disse Jefferson Hope rapidamente, recordando a contrassenha que ouvira no jardim. "Passem, e que o Senhor os acompanhe." Gritou a voz que vinha de cima. Depois daquele ponto, a trilha alargava-se e os cavalos puderam prosseguir a trote. Olhando para trás, os fugitivos viram o vigilante solitário apoiado na carabina e compreenderam que haviam passado pelo último posto de guarda do povo escolhido, e que a liberdade estava diante deles.